Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa em todos os lugares. Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Obrigado a você pela companhia. Estamos aqui pelas estradas saindo de Vassouras em direção à cidade de Miguel Pereira. E vamos nós aqui pelas estradas de Vassouras em direção a Miguel Pereira, nesta nossa viagem que você pode concluir aí vendo aí nossa timeline. Também lembrando a todos que no Enem desse ano tivemos o menor índice, de pessoas inscritas, bem a cara do governo, a exclusão. Também outro dia eu ouvi uma deputada falando com o ministro da Educação sobre a importância, que dizer que o professor não trabalhou no tempo de pandemia. O professor trabalhou muito, de acordo com as fontes, não é isso? E a gente vê ainda que existe um preconceito com o povo lascado, com os pobres. A inscrição do Enem bem abaixo da média, bem abaixo do previsto, mas para aqueles que estão no poder, o Enem deu tudo certo, não é verdade? Sem contar que se preocuparam mais em colocar questões relativas a um projeto ideológico do que de verdade colocar um projeto onde o povo possa participar. E ainda sem mencionar que atualmente nós temos um governo negacionista contra a ciência, então foi um Enem bem a cara do governo mesmo, com bastante gente fora do contexto da prova do Enem. Isso graças ao modelo econômico e político adotado no sistema, pois aqueles que estão, os mais pobres, tiveram a sua vida prejudicada mesmo com o professor trabalhando da forma que trabalhou, Nós tivemos aí professores se reinventando, amigos professores dando aula, fazendo, vamos dizer assim, lives e etc e tal, para ajudar os alunos a prestarem o Enem. Lembrando que o Enem é a forma mais democrática atualmente. Nós tivemos o vestibular para a pessoa entrar, para a faculdade ou universidade. Também recordando a todos que nós tivemos nesse domingo essa questão ideológica colocada de fora. Contudo, a gente já falou ontem, repete hoje, tudo é ideologia. Sem contar que nós tivemos essa questão número 60, quando fala a vida de gado, povo marcado, povo feliz, o admirável gado novo, mundo novo, do Zé Ramalho. Eu acho que uma canção mais atual não pode existir. Nós temos um país com exatamente 15 milhões de desempregados, temos ainda a fila do osso acontecendo em nossa realidade Pátria Brasil, e sem esquecer que a gasolina está chegando a R$ 8,20, R$ 8,30. Esse é o modelo de governo neoliberal que muitos votaram, negacionista, liberal na economia e conservador no moralismo hipócrita social. Falando em gasolina, R$ 8,00, nós tivemos aí, vou botar aí para vocês verem, Roberto Carlos teve, o rei Roberto Carlos, não é qualquer Roberto Carlos, teve pane seca no carro dele. Se o Roberto Carlos teve pane seca, por que eu não vou ter? Então tomara que aqui minha gasolina não acabe aqui na Serra, porque aqui não tem posto de gasolina. Tô lascado, Posto de gasolina, não tem posto de gasolina, então estou lascado. Se a gente tiver que ir por aqui para acabar a gasolina aqui na Serra, mas vai dar para chegar até Miguel Pereira. Vamos juntos nessa nossa vibe aqui pelas estradas de Vassouras rumos a Miguel Pereira. E não podemos deixar de ler, o Evangelho do dia. Eu mandei hoje cedo para todo mundo ver o WhatsApp. Também coloquei lá no Facebook. Estamos aqui no YouTube compartilhando esse momento nessa nossa querida viagem em direção a Miguel Pereira. Saímos de Vassoura cedo, Lembrando a todos e a todas que o fim do mundo é algo que nos toma, Geralmente a pessoa está preocupada com o fim do mundo. Geralmente todo mundo quer saber do fim do mundo. Quando vai ser, como vai ser. Eu acho que todo o fim nos preocupa. A Igreja Católica Romana segue uma tradição de ler, 4 leituras no domingo. É isso mesmo. Temos uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura de uma carta, uma encíclica do Novo Testamento, um documento, no caso da Bíblia. E também temos, no caso, o Salmo, que é a resposta do povo ao texto da primeira leitura. E temos o Evangelho, mas no meio de semana
a igreja trabalha da seguinte forma: temos uma leitura, um salmo e o evangelho. Lembrando que é dividido o calendário, está chegando o fim do ano litúrgico, ano A, B e C. Lembrando que o ano A nós lemos o evangelho de Mateus, o ano B lemos o evangelho de Marcos, o ano C lemos o evangelho de Lucas, isso no domingo. No meio de semana, o evangelho é dividido em ano par e ano ímpar. Então estamos no ano ímpar. Então a leitura de hoje, Daniel capítulo 2, versículo 31 ao 45. E o evangelho é Lucas capítulo 21, versículo 5 ao 11. Lembrando que o fim do mundo, como já falei, é algo que sempre nos toma assim de susto. Sempre todo mundo quer adivinhar quando vai ser o fim do mundo. Eu vejo aí o povo preocupado em dizer que o fim do mundo vai ser amanhã, vai ser depois. Lembrando que o fim do mundo ele acontece todos os dias em nossas realidades. O fim do mundo ou a vida futura marca a nossa espiritualidade, a famosa parousia, a vinda de Jesus. E o que Lucas tenta nos indicar ao referir-se ao discurso escatológico, que está presente também no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, e aqui temos esse discurso, a pergunta que os ouvintes fazem a Jesus: mestre, quando será que vai acontecer o fim do mundo? E qual será o sinal? Nós sempre queremos algum sinal de Deus, nós sempre queremos alguma resposta do sagrado para as nossas inseguranças. São duas pistas que nós devemos investigar nesta mensagem. O discurso de Jesus é pronunciado diante de um templo, diante do templo onde ele viu a viúva ontem, Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, fazer sua oferta. Com suas duas belas pedras, um templo totalmente bonito. Às vezes, em nossas paróquias, em nossas igrejas, nós nos preocupamos mais em fazer igrejas belas, em prédios bonitos, e esquecemos de cuidar do humano. O que cria um contraste entre o presente, que o templo está, e o que é de fato essa religiosidade apenas de fachada. Por isso, Jesus faz a crítica pesada ao templo. Essa religiosidade de Jesus, de líderes religiosos preocupados em ostentar um prédio luxuoso. O templo, no passado, a igreja, as catedrais, as grandes catedrais, que devem ser no modelo X ou Y, K ou W, sei lá qual língua quer usar, com a finalidade de atender à luxuosidade e o ego da gente. O futuro onde Jesus deve apresentar é um futuro onde percebemos claramente que a fé em seus ouvintes, ao responder, Jesus disse claramente que o templo será destruído. Jesus anuncia o fim daquele modelo religioso, aquele modelo excludente. Jesus anuncia aquele templo, ele não é de fato um culto a Deus, mas um culto ao ego daqueles que lideram um grupo religioso. De tudo aquilo que o templo simboliza verdadeiramente tudo, menos o projeto salvífico deixado por nosso Deus. Às vezes, em nossas igrejas, nós temos verdadeiros fariseus preocupados em construir igrejas belas, preocupados em manter estruturas de poder, e esquecem que a mudança da atitude deve ser a partir do templo pessoa. Jesus não anuncia o fim do mundo, que se concretizará com a catástrofe do templo destruído, aquele modelo de religião. Tudo o que é deste mundo terá certamente um fim. Ou seja, não tem como a gente evitar a morte, não tem como a gente evitar o sofrimento, não tem como evitarmos aquilo que é humano, aquilo que vamos dizer assim, aquilo que é falho ter seu fim. Mais tarde ou mais cedo, tudo encontrará seu fim. Agora o interessante é que nós devemos nos perguntar se esse fim que nós iríamos encontrar será um fim onde nós teremos uma nova oportunidade, vivendo plenamente na presença do Cordeiro, ou nós teremos um fim definitivo, como diz lá no Evangelho de Mateus, indo para o fogo que não se apaga, jogado como palha seca nesse fogo. Por isso, o mais importante é acolhermos o ensinamento de Jesus e deixar-nos guiar por ele, enquanto esperamos a sua volta, a famosa parousia. Nós que estamos celebrando esse Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 11, nós olhamos e uma das coisas que fala aqui é que vai ter um momento onde os sinais dos céus irão falar. Interessante ainda que no versículo 11, Jesus deixa bem claro, haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e epidemias, haverá fenômenos apavorantes e grandes sinais no céu. Sempre nós queremos caçar
esses mistérios. Agora, com a pandemia da Covid-19, com mais de 610 mil mortos, nós aqui no Brasil, é claro, né? Nós queremos, às vezes, explicar com as teorias mais absurdas esse sofrimento, essa dor, dizendo, não, porque fizeram um carnaval onde Jesus foi espancado. E Jesus é espancado todas as vezes em que nós fizemos arminhas, ou melhor, que muitos fizeram as arminhas dentro da igreja, que muitos votaram num candidato de direita que diz que é a favor da família com 3 mulheres diferentes, inclusive marcado pelo adultério. Que votaram num candidato que fala que matar e torturar é algo bom para aqueles que não se adequam ao modelo dele. Há muita gente que anuncia que o fim do mundo vai acontecer para aterrorizar e oferece caminhos de salvações que não é Jesus. Isso é algo normal. Isso acontece dentro da igreja católica, isso acontece dentro da igreja evangélica, isso acontece na realidade do mundo. Mesmo quando se fala que o fim do mundo está próximo, quem está na firme rocha, que é Jesus, não pode ficar com medo, não pode temer, pois afinal de contas, se estás preparado para contemplar face a face o Cordeiro, o fim não será ruim, mas sim bom, porque nós somos chamados a viver plenamente esse evangelho. Acontece que ao falar do fim de tudo, ao falar do fim do mundo, nós tememos, porque nós sabemos claramente que a nossa consciência nos acusa de todos aqueles malefeitos que nós temos feitos em nossa sociedade. A nossa consciência nos acusa pelas nossas falhas de caráter, e aí de foro íntimo, que só você e eu sabemos que temos cada um a sua falha. Bom, que Deus nos abençoe, está chegando o fim do ano litúrgico, que nossas interrogações de procurar entender o fim do mundo não nos deixe preocupar. Estamos numa pandemia. Quem puder, fique em casa. Quem puder, use máscara, mesmo vacinado. Se cuide. Afinal de contas, a pandemia está matando. E quanto àqueles que são a favor do carnaval ou contra o carnaval, eu aceito que todos aqueles que foram a favor do fique em casa, seja contra o carnaval, e concordo com essas pessoas. Mas aqueles que apoiaram o ditador, contra a ciência, aqueles que apoiaram as motociatas devem se calar diante da sua posição quando colocar-se contra o carnaval. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Vamos juntos nessa nossa caminhada aqui em direção a Miguel Pereira hoje. E se Deus quiser, nos encontramos amanhã cedo. Falamos um pouco mais sobre o Evangelho do dia. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos precisando de um trabalho, de um emprego, se você puder nos ajudar, ficamos felizes. Se quem quiser meu Pix, é só pedir que eu passo. E alguém mandou para mim, manda teu Pix que eu quero te mandar uma ajuda. Opa, mandei o Pix, a ajuda não chegou. Mas mandei o Pix aí, tá bom? Quem quiser meu Pix para me ajudar, eu tô aceitando. Hoje em dia eu tô apelando para tudo. Deus nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.